Olá, eu sou Rodrigo Durão e esse é o BDF Entrevista. Hoje a gente vai falar de transição energética, tema urgente para toda a humanidade que adquiriu uma importância ainda maior com a guerra do Irã. O nosso convidado de hoje é Igor Fuser, analista político, professor de Relações Internacionais e integrante do Observatório de Política Externa da Universidade Federal do ABC. Igor, muito obrigado por participar hoje do BDF Entrevista. Obrigado a você pelo convite, Durão, e deixo aqui já a minha saudação a todo esse público do Brasil de Fato que está nos assistindo. Igor, eu já começo te perguntando se dá tempo ainda da gente fazer essa transição energética a ponto de evitar o caos total que a gente está vendo, o caos climático. O que vai acontecer é que, quanto mais tempo demorar para nós levarmos adiante a transição energética, piores vão ficar as condições do planeta. Né? Mais frequentes vão ser as situações climáticas extremas, né? Os furacões, os invernos excessivamente frios ou excessivamente quentes, o que também não é bom, né? Os problemas que afetam a energia, né? Por exemplo, a diminuição da vazão dos rios, porque com o derretimento das neves, nas geleiras, nas altas montanhas, aquelas águas que abastecem os grandes rios do planeta vão diminuir. Com isso, diminui a vazão de água, o fluxo de água que vai para as hidrelétricas, né, provocando, né, déficit na geração de energia elétrica. Enfim, as secas prolongadas afetando a agricultura, gerando fome em várias partes do mundo. Então, tudo isso são efeitos que nós já estamos sentindo, né, efeitos dessas mudanças climáticas nefastas, né, que nós estamos passando, né, nas últimas décadas e que tem se intensificando. Então, quanto mais cedo a gente conseguir fazer a transição energética, menores vão ser os impactos para a humanidade e para a biodiversidade, para os animais, para a flora, para os ecossistemas, etc. Né? O que nós temos de concreto é um plano, né, aprovado nos Acordos de Paris em 2015, né, que tem como objetivo conseguir zerar do ponto de vista líquido, eu já vou explicar o que é isso, mas zerar para todos os efeitos práticos as emissões de gases de efeito estufa até 2050. Quando eu falo zerar as emissões líquidas, não significa que não vai ter mais emissão nenhuma de CO2, né, e de metano, que são os dois principais gases do efeito estufa, mas que aquelas emissões que eventualmente continuarem a ser feitas, elas vão ser neutralizadas, seja pela captura física desses gases, né, através de equipamentos especiais. Então, aquelas emissões de petróleo, de carvão e de gás natural, elas podem ser capturadas e armazenadas, né, em locais como minas de carvão abandonadas, poços de carvão que já foram utilizados, captura-se esse gás e, em vez de eles serem liberados na atmosfera, eles são aprisionados, né, em locais específicos. Né? Isso ainda é experimental, ninguém sabe qual é a dimensão, né, em que isso é possível, mas se está tentando. E uma outra forma é a compensação dessas emissões, né, através de medidas como reflorestamento, por exemplo, como a proteção ambiental. Né? Então, impedindo que certas emissões que aconteceriam, né, se não houvesse intervenção humana consciente, né, de evitá-las, né, então evitando que elas aconteçam. Então a gente chegaria um saldo zero, né, de emissões de CO2. Né? Agora, isso é uma meta que foi acordada em 2015, já se passaram pouco mais de 10 anos, né? Foi na COP de Paris, né? E de lá para cá, né, o que tem sido constatado é que esse processo da transição energética é muito mais lento do que se imaginava 10 anos atrás. Né? A transição energética
e ela implica em mudanças muito profundas na economia, mudanças muito profundas na forma pela qual a energia é gerada e consumida, né? Por exemplo, os automóveis, né? Quer dizer, já existe uma solução óbvia, nós estamos já começando a ver, né, no cotidiano, uma solução óbvia, né, para a poluição, ou seja, para as emissões de CO2 geradas pelos veículos automotivos, né, que é o carro elétrico. Né? Agora, aí tem dois problemas. Primeiro é como você substitui a frota de automóveis, né, de motores a explosão. São 2 bilhões de veículos, somando automóveis, caminhões e outros veículos, 2 bilhões de veículos movidos a gasolina ou a diesel, ou seja, combustão interna. Como é que você substitui essa frota gigantesca? Né? O carro elétrico, lentamente, ele está avançando, mas é um processo lento. Né? E, e esses carros de motor a combustão interna, eles não são simplesmente eliminados. Né? Quando alguém troca o seu carro de gasolina por elétrico, esse carro ele vai continuar sendo usado por outro proprietário. Não existe nenhum lugar do mundo onde se preveja a destruição ou a proibição desses carros. Então é muito complexo. E segundo, né, de onde você vai obter toda a eletricidade necessária para, né, abastecer todos esses carros? Né? Você vai obter das fontes de energia que a gente já tem. Né? E o que acontece concretamente é o seguinte: se você soma o carvão, o gás natural e os derivados de petróleo que são utilizados no mundo, eles correspondem atualmente a cerca de 80% de toda a energia que é gerada economicamente no planeta. 80%. Né? As energias renováveis, né, e mais a energia nuclear, que não é renovável, tem alguns problemas, mas ela é considerada inócua, neutra do ponto de vista, né, das mudanças climáticas. Portanto, a energia nuclear hoje, para efeitos práticos, ela é considerada também uma energia limpa, apesar dos seus problemas, mas somando tudo, né, não chega a 20%. Né? Como é que você vai inverter, né, essa proporção entre 80% e 20%, numa situação em que o consumo de energia aumenta a cada dia no mundo? Né? Se o Uhum. consumo de energia fosse parado, fosse fixo, tem esse tanto de energia, e agora vamos substituir a composição dessa energia, seria mais simples. Mas não. Uhum. A cada dia a humanidade consome mais energia porque nós estamos crescendo, somos cada vez mais gente, e segundo, que, bem ou mal, por mais que os ricos estejam ficando cada vez mais ricos no mundo, as desigualdades estão crescendo, as injustiças estão aumentando. Por outro lado, as condições materiais de vida da maioria da população estão melhorando. Essa é a Sim. realidade. Né? Tanto por efeito, na China a gente vê, né, são 800 milhões de pessoas que saíram da pobreza, mas mesmo no mundo capitalista em geral, as pessoas vão tendo acesso né, um número maior de confortos da vida moderna, e tudo isso demanda energia. Né? Mas, Então, Igor, deixa eu te perguntar uma coisa. É só para localizar quem não está absolutamente tão familiarizado assim com a questão. Você está descrevendo um cenário dificílimo. Mudar essa matriz energética de 80% da energia que a gente usa hoje, sendo que quando conseguir o consumo energético vai ser ainda muito maior. Qual é a exato. alternativa? Assim, pensando em termos de Brasil, rapidamente, a gente já viu essas mudanças climáticas arrasarem Porto Alegre, já viu um desequilíbrio muito custoso aqui para o Brasil. Se nada for feito, quais as consequências aqui para o nosso país que já são possíveis de serem previstas? Olha, mesmo no melhor cenário, a transição energética ela vai acontecer de uma forma lenta. Não existem fórmulas mágicas, não é uma simples questão de vontade política. É claro que a vontade política é decisiva. Na hora que a gente tem no mundo, né, nos Estados Unidos, no caso, um governo como o do Trump,
que nega o problema das mudanças climáticas e que aposta, ao contrário, em ampliar cada vez mais o uso de combustíveis fósseis, a extração de petróleo, a utilização do carvão, a utilização do gás natural, é claro que a gente tem aí um retrocesso, um atraso. Mas, de qualquer maneira, é um processo lento. Em segundo lugar, é preciso ter claro o seguinte, que o aquecimento global é um processo cumulativo, né, que foi se construindo ao longo de 2 séculos e que não vai ser revertido de uma hora para outra. Vamos supor, só por hipótese, que nós hoje paremos totalmente de emitir gases de efeito estufa, de uma hora para outra. É claro que isso é utópico, isso é só uma hipótese. Ainda que isso aconteça, nós iríamos levar de 30 a 50 anos para começar a sentir uma melhora na questão ambiental. Entendeu? Então, na realidade, quando nós, digamos assim, a humanidade, digamos os setores esclarecidos da humanidade, que estão engajados na luta pela transição energética, quando nós nos propomos esse objetivo, nós não estamos trabalhando para nós, como indivíduos, nós estamos trabalhando para as gerações futuras, ou para quem for ainda jovem, para a sua velhice, para o seu final da vida. Né? Eu não vou ver, grande parte de nós não vamos ver os efeitos positivos, isso no melhor dos cenários. Então, essa é a primeira questão que é preciso levar em conta. Segundo, é o seguinte, esses fenômenos climáticos extremos, como enchentes como resultados de chuvas, né, em volumes maiores do que o previsto, furacões, enfim, eles vão continuar acontecendo, em qualquer hipótese. Então, o que cabe aos formuladores de política no mundo inteiro, aos governos do mundo inteiro, aquelas pessoas que influenciam nas decisões de uma maneira ou de outra, né, na sociedade civil, na academia, na mídia, né, no campo político, aonde for possível, é fundamental medidas de adaptação e mitigação dos eventos climáticos extremos. Ou seja, temos que estar preparados para enchentes, né, aquelas regiões sujeitas a furacões, né, para os furacões. Temos que estar preparados para invernos muito frios, para verões muito quentes, né, temos que estar preparados para a perda de áreas de floresta, né, para mudanças na agricultura. Né. Então, certas regiões onde a agricultura floresceu durante séculos, de repente podem se tornar desérticas. Outras regiões muito frias podem se tornar mais favoráveis à agricultura também. Seria um efeito benéfico, mas não é o principal. Então, tem que pensar em adaptação. Não adianta a gente ficar com uma mentalidade, olha, estamos vivendo o fim do mundo. Já que, se estamos vivendo o fim do mundo, não há nada a fazer. Mas não é o fim do mundo. Quer dizer, é um desafio duríssimo, né, que nós, como humanidade, estamos passando. Agora, nós temos os nossos recursos, nós temos, né, um grau de desenvolvimento tecnológico fantástico, temos capacidade de diálogo, de articulação. Né? Então, é realmente possível enfrentar, né, os efeitos nefastos, né, efeitos perigosíssimos dessas mudanças, através do planejamento. Isso envolve política, isso envolve consciência. Né? No caso do Brasil, nós teremos uma eleição esse ano. Né? Claramente haverá duas opções. Né? Deixando de lado, no momento, todas as outras questões políticas envolvidas, nós vamos ter uma alternativa que é representada pela quase certa candidatura do Lula, né, que é de confiar que existe realmente esse problema, aceitar que tem esse problema e trabalhar para que haja uma solução. O Brasil tem uma política para o clima, né, uma política, tem metas de mudanças climáticas que o Brasil se comprometeu nas reuniões internacionais, e o Brasil, mais do que isso, tem uma posição de liderança, né, nessa questão, né, pelo fato de que o Brasil tem uma matriz energética,
tem ali uma situação da produção e de consumo de energia bastante favorável. Então, nós somos, de certa maneira, um modelo para o mundo, né? A nossa eletricidade, ela é produzida quase toda por fontes renováveis, por fontes limpas, né? Isso é uma referência. E o próprio Lula, né, uma figura que vai além da sua posição como presidente do Brasil, ele é uma liderança internacional. Quando o Lula fala, o mundo ouve, né? Ele é uma figura extremamente respeitada, né? Então, e do outro lado, né, nós temos ali um pessoal que simplesmente, né, seguidores do Trump, né, submissos aos Estados Unidos e que simplesmente negam a existência do problema. Do mesmo jeito que no passado eles negaram a Covid, né, negaram o que era realmente a Covid, né, e privaram o povo brasileiro, a população brasileira, dos meios de combater a Covid, provocando centenas de milhares de mortes que poderiam ser evitadas se o Brasil tivesse adotado a política de saúde correta naquele momento. Da mesma maneira, né, de uma forma tão tacanha e obtusa, eles se negam a reconhecer o problema das mudanças climáticas, né? Então, é uma opção política. O clima do mundo vai estar em jogo, em parte, evidentemente, nas nossas eleições de outubro. Ou seja, a questão do Sem combate às dúvida. mudanças climáticas passa pela política. A naturalização do absurdo, né, do negacionismo, funciona a favor do lucro, né, Igor? Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você fala que no livro, vocês falam que quem vai ter direito à energia no futuro vai ser uma questão geopolítica. O que você quer dizer com isso? Os pobres vão ficar mais pobres, os ricos vão ficar mais ricos, ou ricos de energia, no caso? A questão enfim, existe uma disputa, né, sobre como que vai se dar a transição energética, né? Uma disputa em que os diferentes atores, né, ou seja, os grupos sociais, né, os países, os grupos de países, né, as classes sociais, né, estão envolvidas, e não está claro ainda como que vai se dar a transição energética, ou pelo menos a tentativa da transição energética, né? Então, as grandes empresas, as grandes transnacionais, né, os governos dos países mais poderosos, né, especialmente dos países capitalistas mais avançados, que no passado a maior parte delas foram metrópoles coloniais ou neocoloniais, como é o caso dos Estados Unidos, eles vão tentar preservar os seus interesses, né, em detrimento dos interesses da população dos países, para simplificar, vamos chamar do sul global, né? Então, eles vão procurar garantir, né, a sua transição energética e garantir que a transição energética global se dê preservando as atuais estruturas, né, de divisão do poder e da riqueza existentes no mundo, né? Então, por exemplo, diga, estou te ouvindo. Não, não, pode continuar. Né? Então, por exemplo, você tem uma situação em que o potencial de produção de energias renováveis não está concentrado nos países ricos, e sim nos países pobres, e sim nos países do sul global. Esses países do sul global são aqueles que recebem maior insolação, né? Então, são países com potencial maior de geração de energia solar. Esses países também têm um maior potencial de geração de energia eólica. Os ventos do mundo estão muito mais concentrados nos países do sul global do que na Europa, do que na América do Norte, pelo simples fato de que eles ocupam uma extensão territorial muito maior no globo terrestre, no planeta, né? Da mesma forma, os chamados minerais críticos, né? Quando a gente fala em transição energética, a gente não está falando só de energia eólica, de energia solar, mas a gente está falando de uma série de elementos que existem na natureza, que são minerais, e que são fundamentais para a fabricação
né, dos componentes, dos dispositivos, sobretudo dispositivos eletrônicos, que são utilizados para fabricar as placas fotovoltaicas da energia solar, para fabricar as turbinas eólicas, para transmitir a eletricidade gerada nas turbinas eólicas, né? Então, não é só o vento, não é só o sol, né? É também a tecnologia e são também os equipamentos, né? E os componentes críticos desses equipamentos, que se situam basicamente nos países do sul global também, né? O que é uma Então, maldição, né? Assim, maldição no sentido de atrair a cobiça dos que atrai, podem mais, né? Dos que podem simplesmente chegar lá e passar na mão grande, né? e Tem os meios tomar, para claro, isso. exato, e tomar esses recursos, né, pela força e pelo uso do poder econômico. Mas não precisa ser uma maldição. Pode ser também uma oportunidade. Tudo depende da política, né? No caso da China, eles transformaram isso numa oportunidade. Eles estão riquíssimos em recursos, né? Eles têm a tecnologia, né? Então hoje eles estão numa posição privilegiada em relação ao uso desses recursos, né? No caso do Brasil, né, nós temos volumes enormes de lítio, volumes enormes de nióbio, as terras raras, que agora o Trump está de olho, já está, né, indicando que ele vai fazer de tudo para pôr a mão nas terras raras brasileiras, que é um recurso altamente estratégico, né? Então, o que acontece, né? Vai haver uma disputa por esses recursos, né? Quer dizer, a energia eólica, a energia solar gerada no sul global, ela pode ser usada, né, para favorecer o desenvolvimento desses países, para favorecer o desenvolvimento da indústria, para favorecer, né, o avanço de estruturas sociais, para favorecer projetos de moradia, de alimentação, né, de transporte, que significam, em última instância, o desenvolvimento social e o desenvolvimento econômico dos países do sul global. Essa é uma possibilidade. Uma outra possibilidade é que esse potencial de energia eólica, de energia solar, esses minérios, né, minérios preciosos, chamados minerais críticos, que eles sejam apoderados, né, pelos países do norte e transferidos para manter um alto nível, né, de vida das populações desses países do norte, mantendo o sul global no lugar que eles ocupam hoje, da parte, né, desprivilegiada do mundo, né, em condições precárias em comparação com as condições dos países ricos. Então, é uma disputa política a transição energética, né? Se nós vamos simplesmente ficar no papel de fornecedores de energia limpa e barata, né, para manter, né, a primazia, a supremacia dos países desenvolvidos, né, ou se nós vamos utilizar essa nossa posição estratégica, dada pela própria natureza, pelo fato de esses recursos geograficamente se encontram aqui, se nós vamos utilizar esses recursos ao nosso favor, em favor do nosso desenvolvimento, né, ou se nós vamos, mais uma vez, né, permanecer no lugar de colônias, no lugar de fornecedores de recursos preciosos para os centros políticos e econômicos do planeta. Pois é, né? Você falou da China, que a China é um exemplo de como consegue se apoderar dos próprios recursos. Lembrando que a China tem bomba atômica, né? Ninguém vai mexer com um país que tem bomba atômica. Mas eu queria te perguntar Exatamente. outra coisa, Igor. No seu livro, vocês propõem um plano de uma das novidades que vocês trazem, essa proposta de um plano, um tripartite, né? Um plano de três partes, três vértices, sobre como poderia ser feita essa transição energética. Eu queria que você explicasse um pouco mais sobre isso, por favor. Olha, o que acontece? Quer dizer, existe já um entendimento bastante amplo, né, compartilhado por praticamente todo mundo que está envolvido nesse debate, compartilhado pelos participantes das reuniões anuais das COP, né, a Conferência das Partes, né, dos Acordos de Combate às Mudanças Climáticas, né, que para a transição energética acontecer, é preciso levar em conta três dimensões diferentes do uso da energia do mundo e das mudanças que são necessárias no uso da energia.
né? Em primeiro lugar, é necessário que, enquanto se fazem essas mudanças, o fornecimento de energia para o mundo inteiro ele seja mantido sem mudança, sem alterações, né? Sem sobressaltos, sem cortes de energia, né? A gente não pode parar de fornecer o petróleo de repente, enquanto substituímos o petróleo, né? A gente está vendo agora, né, nessa guerra do Irã, né, a guerra dos Estados Unidos e Israel contra o Irã, né, uh, o impacto, né, que tem o corte apenas de uma pequena parte do petróleo que é fornecido para o mundo, que são 20% do petróleo que passam pelo Estreito de Hormuz, no Golfo Pérsico, e mais 20% do gás natural liquefeito, né, que é transportado por lá também, né? Quer dizer, então, o simples bloqueio de um ponto de passagem no mundo já é um Deus nos acuda, né? Já está provocando uma alta tremenda nos preços da energia, e se não houver um acordo que paralise essa guerra de alguma maneira, essa situação vai ficar cada vez mais pior, teremos uma crise energética muito séria no mundo aí a curto prazo, né? Então, a primeira questão é da segurança energética. A segurança energética tem que ser garantida durante o processo de mudanças. Em segundo lugar, né, a sustentabilidade. É preciso que essas mudanças sejam reais, né, que haja realmente uma substituição dos combustíveis fósseis por fontes limpas de energia, né, por combustíveis renováveis, por energia eólica, solar, pela energia hídrica, né. Se discutiu muitas vezes no Brasil os impactos das hidrelétricas, tudo isso é real, mas, né, concretamente, a energia hidrelétrica ela é, né, um instrumento importante na transição energética, né, porque ela não emite CO2, né, na sua geração e no seu consumo, né, e a própria energia nuclear, né, a qual eu já me referi, né. E uma terceira dimensão, que é a dimensão da justiça energética, ou da acessibilidade, né? A gente não pode pensar numa transição energética que aumente a desigualdade no acesso à energia no mundo, ou que torne mais cara e mais difícil, né, a energia para as amplas maiorias populacionais existentes no mundo, porque isso vai ser insustentável politicamente, né? Quer dizer, é necessário que que haja, né, uma percepção das populações do mundo inteiro que essa transição energética ela vai trazer benefícios para a população mais pobre, né? E Esse é o. não privações a essa população, né? Pois é. Então, aí tem essa questão, né? Então Esse é é um dos grandes necessário. problemas, Fala. né? Esse é um dos Exato. grandes problemas, você convencer. A gente viu, como você falou mesmo, várias COPs que são feitas e que dão em nada, nem um mínimo do mínimo. Alguns acordos, o Acordo de Paris, né, que você mencionou, que prevê uma redução pequena até do nível de emissões para não causar um grande problema, isso não consegue ser implementado, não consegue virar consenso. A gente está vendo essa guerra no Irã que está prestes a ser suspensa, ou pelo menos é as informações que a gente tem, porque o fluxo energético foi interrompido sem uma previsão real de ser restabelecido. Exato. Como convencer o mundo de que isso é uma coisa necessária? Já que você mesmo falou que os frutos de uma atitude tomada hoje vão ser sentidos em gerações, em décadas, né? Existe alguma fórmula possível de conseguir esse convencimento? Olha, não existe nenhum mistério, né? A questão é o seguinte: na própria implementação dos projetos que vão resultar, né, no avanço da transição energética, na implantação das energias renováveis, né, é necessário que se adote uma atitude que seja uma atitude diferente daquela que, na maior parte do planeta, predominou, né, em todos os processos todos os empreendimentos relacionados com a geração de energia.
né? Por exemplo, o que a gente viu no Brasil historicamente, a construção desse modelo que nós temos hoje, né, baseado na energia hidrelétrica, né, que é um modelo bastante interessante. Agora, a gente não pode deixar de lado, esquecer como que se implantou a geração de energia hidrelétrica no Brasil. Né? Se implantou através do despojo, né? Através do deslocamento forçado de populações inteiras, de milhões de pessoas que tiveram que deixar suas casas, né? Se mudar para outras regiões, sem receber nenhum apoio do Estado ou recebendo um apoio muito insuficiente do Estado para que essas hidrelétricas sejam construídas. Né? Isso é história. Né? Nós temos aqui um movimento, né, um movimento muito atuante, né, muito sério, muito consequente, que é o movimento dos atingidos por barragens, que até hoje, para que essas pessoas recebam compensações justas, né, pelos impactos que elas sofreram pela implantação das hidrelétricas. Se nós formos implantar a energia eólica e a energia solar, né, e os projetos de mineração, né, para a obtenção desses minerais críticos, como o lítio, que está sendo explorado no Brasil agora no Vale do Jequitinhonha, né, ou as terras raras, né, ou o nióbio, ou, né, vários outros recursos importantes que nós temos aqui, né, se nós formos encarar, né, esses novos empreendimentos relacionados com a transição energética da mesma forma como eles sempre foram encarados, né? Ou, em outras palavras, se as populações pobres, se as populações locais, né, os camponeses, os indígenas, os quilombolas, os ribeirinhos, eles continuarem sendo tratados da mesma maneira, né, como o povo brasileiro sempre foi tratado historicamente, nós vamos ter conflitos que vão paralisar esses projetos. Né? Então, é fundamental que haja justiça, né, na implementação, né, dos empreendimentos necessários relacionados com a transição energética. Por Sim. exemplo, essas pessoas, camponeses, pequenos agricultores, né, do interior do Brasil, especialmente no Nordeste, que é uma região muito favorável tanto para a energia eólica quanto a energia solar, eles têm que receber compensações justas por aquilo que é feito dentro dos seus territórios, dentro das suas Exatamente, áreas. exatamente isso que eu Essa é a queria te questão. perguntar. Energia eólica. Quem mora perto, acho que é um horror. Se é prejudicado a qualidade de vida dessas pessoas próximas a essas turbinas de energia eólica é deteriorada. É muito ruim ser vizinho disso. Dá para fazer energia eólica sem causar um inferno na vida de quem mora perto? É possível tomando-se certos cuidados. Né? Então tem que haver uma distância, né, uma distância mínima. Né? Na Europa são 2 quilômetros. Aqui no Brasil já estão implantando com 1 quilômetro só, 2 quilômetros de distância entre as torres. Né? São torres, no alto dessas torres são instaladas turbinas eólicas. Essas turbinas elas fazem um certo barulho. Né? Para quem mora muito perto dessas torres, é um barulho realmente muito incômodo, porque são 24 horas por dia, aquele zum, 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 zum. Né? Pessoas que são mais sensíveis, elas sofrem muito, elas não conseguem dormir direito, né? Elas ficam muito tensas, muito nervosas. Né? Existem casos, né, de pessoas que precisam de atendimento, né, psicológico em função, né, das alterações que esses equipamentos provocam. Né? E aí você tem o dilema, você não pode dispensar a energia eólica, ela é necessária. Né? Agora, por outro lado, essa população não pode ser prejudicada. Então, é necessário, em primeiro lugar, que todos os cuidados possíveis sejam tomados, que as distâncias sejam respeitadas, que se adotem as tecnologias, os cuidados menos nocivos à saúde humana, né? Também à saúde dos animais, os animais de criação. Né? Tudo isso deve ser considerado, ainda que o custo seja maior. Né? Agora, se esse custo for maior, né, esse custo tem que ser absorvido pelas empresas, né, porque a transição energética ela está sendo feita, né, na maior parte do mundo, pelo menos em países como o Brasil, a partir de uma ótica capitalista. A transição energética, né, é uma oportunidade de negócio também.
ela é vista dessa forma, né? E dentro do sistema capitalista não é possível que seja diferente. Agora, é possível sim negociar com essas empresas condições as mais favoráveis possíveis, né, às pessoas que são atingidas por esses projetos, né? Então, por exemplo, né, os minerais críticos, né, quer dizer, eles têm que ser explorados, né? A gente vai ter que retirar lítio. Essa retirada, essa mineração do lítio, ela vai causar impactos. Não há como evitar que haja impactos, né? Vão afetar os mananciais de água, em geral, em regiões que já são muito áridas, muito secas, vão alterar o modo de vida dessas populações, vão ter impacto sobre a fauna, ou seja, os animais, né, sobre a flora, os vegetais dessa região. Então, quer dizer, isso vai acontecer, né? Agora, é possível mitigar esses impactos, né? É possível se negociar que algumas regiões vão ser mineradas, vão ser exploradas, né? Nessa exploração buscar as tecnologias que sejam as menos impactantes, né? As mais sustentáveis possíveis, né? E que outras regiões, outras populações fiquem de fora, sejam poupadas desses empreendimentos, né? No governo do Chile, que terminou agora temos um governo de extrema direita, não se pode esperar muita coisa de bom desse governo. Mas no governo anterior, que era um governo de centro-esquerda, né, foi estabelecido que 40% daquelas regiões do Chile que contêm reservas de lítio não vão ser exploradas, vão ser mantidas à parte, né, vão permanecer intocadas do jeito que elas estão. E que 60% sim, né, ali vão ser localização de projetos de extração do lítio, né? É bom, Isso é uma boa prática, isso é um né? exemplo de boa prática? O princípio é correto. Eu não sei se 60% contra 40%. Né? Outro dia eu estava num evento acadêmico e aí um professor chileno estava lá dizendo: pois eles se reservaram 60% para destruir. Ele já vê pelo lado oposto, pelo lado, claro, da área que vai ser impactada. Mas isso aí, evidentemente, a gente daqui à distância é muito difícil opinar. Mas o princípio ele é interessante, né? Então, que não seja levado em conta apenas o interesse econômico, né? Apenas a produtividade, as expectativas do nível de produção que se vai obter, né? Dos lucros que vão ser gerados, etc., mas que esse lado seja contrabalançado, né, pelo lado ambiental e social. Porque a gente não pode querer salvar o planeta e, para salvar o planeta, vamos destruir áreas importantes do planeta, né? Vamos destruir a cultura, o modo de vida, a qualidade de vida, as perspectivas de qualidade de vida de populações, né, que são justamente as mais frágeis, as menos organizadas politicamente, né, as menos privilegiadas do ponto de vista econômico, né? Porque, em última instância, o que nos move é um imperativo moral, né? É um imperativo moral de propiciar às gerações futuras a vida, né? Quer dizer, o objetivo da transição energética é esse, né? Não são vantagens que eventualmente nós, enquanto indivíduos, vamos obter, né? Então, se a gente tem um imperativo moral que nos move, né, a aplicação, né, desse imperativo, que são as nossas políticas, tem que ser coerentes, né? Nós não queremos ter um mundo melhor, um mundo sustentável, saudável, né, praticando a injustiça ambiental, né, sacrificando regiões inteiras, populações inteiras, né? Então, nesse sentido, é Certo. fundamental que haja mobilização, né, que haja militância, que haja luta para que a justiça ambiental seja colocada na mesa. Porque, se não houver isso, vai ser simplesmente, né, o que sempre foi, né, no Sim. mundo, os mais poderosos fazendo valer os seus interesses. Igor, para a gente encerrar, a Petrobras, que é uma das maiores empresas do Brasil, está pensando nisso? Tem um plano para fazer alguma transição energética no mesmo molde que outras petroleiras do mundo já se preparam para continuar existindo num mundo diferente? A gente está pensando nisso e, se não, quais outros
pontos que a gente poderia estar fazendo nesse momento? Olha, tudo que diz respeito à Petrobras, né, envolve o caráter contraditório, ambíguo dessa empresa. Porque, assim, no senso comum, ainda, a gente fala em Petrobras, a gente está pensando em Brasil. Né? Então, a Petrobras é uma empresa comprometida, digamos assim, com os interesses do Brasil, com o interesse nacional. Mas a Petrobras ela já não é mais simplesmente uma empresa pública desde os anos 90, quando houve um processo de privatização parcial da Petrobras, né? E hoje a maior parte das ações que dão direito à propriedade da Petrobras estão em mãos privadas, né? Em mãos de investidores grandes, médios e pequenos, brasileiros e, em grande parte, estrangeiros. Esses investidores, eles querem lucro na Petrobras, não importa como, né? Então, o fundamental é que ao final do ano tenha ali um bom volume de dinheiro para ser distribuído para esses acionistas. Ao mesmo tempo, a Petrobras continua sendo uma empresa pública no sentido de que quem comanda a Petrobras é o governo federal, é a União. Né? É o presidente da República que nomeia o presidente, que hoje em dia é uma presidenta da Petrobras, e os membros do conselho de direção. Né? Então, é necessário sempre haver um equilíbrio dentro da Petrobras entre os objetivos dos acionistas que querem o lucro, né, e o Estado que tem a Petrobras como um instrumento de políticas públicas, o que inclui a área ambiental. Né? Mas esse direcionamento da Petrobras ao lucro, né, como uma empresa, né, parecida com as outras, uma empresa capitalista, né, isso limita muito as possibilidades da Petrobras agir em função da transição energética. Né. Eles têm uma série de projetos, apoiam, né, os projetos de aumento da energia eólica no Brasil, da energia solar, especialmente na área de biocombustíveis, é uma das áreas entre das quais a Petrobras se ocupa, mas, né, ela é uma empresa voltada principalmente para o petróleo e para o gás natural, que é de onde ela obtém o seu lucro, obtém os seus ganhos, né, e é a função dela, desde o seu início, né, garantir o abastecimento de petróleo e de gás no Brasil, né, e em havendo excedente, e esse excedente, esse plus, né, de produção de petróleo e gás no Brasil, gás não tem um plus, mas petróleo tem, né, é exportado. Né. Para vocês terem uma ideia, no ano passado, o principal produto de exportação do Brasil foi o petróleo, superando a soja. Né. É claro que isso é muito relativo, né, isso foi possível porque os preços do petróleo tiveram um certo aumento, né, mas isso, se a gente for pensar 15 anos atrás, 20 anos atrás, inimaginável que o Brasil fosse um país, fosse se tornar um país exportador de petróleo. Né. Então, enfim, eu acho que é necessário que haja da parte do governo, né, ali né, uma ali pressionar no sentido e tomar decisões, adotar políticas, né, no sentido de um engajamento maior da Petrobras na transição energética. Né. A crítica que os movimentos ambientalistas fazem, e nisso eles têm razão, é que a Petrobras tem feito pouco pela transição energética, que é insuficiente, né, o que nós temos hoje diante da gravidade desse problema da transição e diante do próprio discurso do governo brasileiro, que é muito favorável à transição energética. Na última COP, o Lula propôs um mapa de caminho, ou seja, que a gente passasse, né, ali de objetivos genéricos, né, por um roteiro prático, concreto, com metas e prazos bem definidos pela transição energética. Acho que é fundamental que a Petrobras esteja engajada nesse esforço, ainda que isso diminua um pouquinho o lucro desses acionistas. Né? E agora, o fundamental é o governo brasileiro ter o Estado brasileiro, não só o governo federal, mas articulado com governos estaduais, né, e com municípios, uma estratégia de longo prazo
para promover a transição energética que vá além das condições políticas da conjuntura, do momento, né? Que seja um projeto de transição energética que seja da sociedade brasileira, né? E que transcenda ali os vais e vens da política em cada momento. Se você pega um país como a Alemanha, por exemplo, né? A Alemanha tem uma política para a transição energética. O governo muda, né? Era um governo social-democrata até alguns anos atrás, agora tem um governo de direita, democrata-cristão, mas os planos de transição energética não foram alterados, porque existe uma política de Estado, né? E que tem na sua base um certo consenso da sociedade em que essas mudanças são necessárias, né? Então, né, quer dizer, é necessário que esse exemplo seja replicado no mundo inteiro, porque o que não pode ter é o seguinte: você tem um governo que toma uma série de medidas, vamos ampliar a geração de energias renováveis, vamos substituir os fósseis no setor do transporte, vamos pegar os ônibus que são movidos a óleo diesel e vamos colocar o biogás, né, que é obtido de resíduos orgânicos, que é uma energia limpa. Então começa-se um programa nesse sentido. Aí muda o governo, para tudo, transição energética é bobagem, e, né, as teorias conspiratórias mais absurdas, né, que circulam, né, em relação a isso e que já foram adotadas uma vez no governo de extrema-direita do Bolsonaro. Né? Então, o que não pode haver é essa ruptura. Sem dúvida. É necessária uma continuidade de longo prazo na aplicação das políticas e, para isso, é preciso gerar um consenso na sociedade, né, que pressione o campo político, que pressione as autoridades, quaisquer que sejam elas, a se manter nessa linha coerente. Né? Então, a composição do Congresso Nacional, tudo, né, a postura da mídia, a postura da academia, os movimentos sociais, tudo isso é muito importante, né, para que a gente consiga realmente avançar. Obrigado, Igor Fuser, pelos seus esclarecimentos. Um prazer ter você aqui hoje. Foi um prazer, estou à disposição, agradeço a oportunidade aqui de conversar e falar sobre esse assunto, falar sobre o nosso livro, né, a Transição Energética. E o BDF Entrevista de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã. Tchau, tchau.